Bom dia, dia bom! Bom dia, gente! Vamos chegando, vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa Roda das 8. É muito bom estar aqui de volta depois de uma pequena pausa, né? Quero agradecer imensamente todas as mensagens, todo o carinho, todo o amor que eu recebi. Todas as vezes que eu sinto uma dúvida assim, em compartilhar ou não o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, vocês me trazem a resposta sempre, de que sempre vale a pena estar vulnerável, né? De que sempre vale a pena estar com o coração aberto. Muitas pessoas se identificaram, muitas pessoas me escreveram dizendo que também estavam se sentindo daquela maneira. Então, realmente criou muita conexão, assim, do meu coração até o coração de vocês e do coração de vocês até mim. Eu me senti abraçada, eu me senti acolhida, e é sempre muito importante, assim, receber essa confirmação, sabe, de que a vida realmente quer a gente de coração aberto e que a gente não tem que ter vergonha do que a gente sente, a gente não tem que ter vergonha do nosso cansaço, a gente não tem que ter vergonha da nossa sobrecarga. Então, foi realmente muito importante para mim conseguir expressar isso, né, para tantas pessoas que me acompanham aqui. Agradeço imensamente o carinho de todo mundo. Já estava com o coração assim pedindo para voltar, porque como vocês sabem, todo o conteúdo aqui da Roda das 8, ele é criado, né, ele é gerado nos próprios acontecimentos da minha vida. E mesmo que eu esteja numa pausa, os acontecimentos da vida, eles não param, né? A vida continua acontecendo. Então, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês desse momento, desse tempo. Antes, quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Se nesse momento você quiser convidar alguém para participar da nossa roda, clica nesse aviãozinho, envia para essa pessoa. Vamos juntos expandir esse movimento que já tem 2 anos, né, de existência, carrega muita força, muita gente transformada, muita gente tocada. Então, se você pensar em alguém, sentir em alguém, às vezes a gente sonha com alguém, enfim, é um momento de você convidar essa pessoa para estar aqui com a gente. Clica nesse aviãozinho e envia aí para essa pessoa. Vocês estão dizendo que vocês estão me ouvindo bem? Que bom, porque eu vou desativar os comentários. Mais pra frente eu ligo novamente e a gente volta aqui pra nossa... Peraí que eu tô lendo um pouco os comentários. Daqui a pouco eu ligo os comentários de novo, vou desligar, depois eu ligo e aí a gente volta a se comunicar, né? Tá ótimo o som. Então tá. Obrigada, gente. É importante esse feedback porque mesmo que esteja sempre mais ou menos no mesmo volume, tem vezes que tá chiado, tem vezes que não tá bom para vocês. Enfim, é impressionante como do barulho, presta atenção nisso, do barulho interno dos nossos pensamentos, das nossas emoções, surge naturalmente uma necessidade de calmaria. E essa necessidade de calmaria, ela pode vir escondida, né, na necessidade de fazer uma pausa, na necessidade de desacelerar. E aí dessa calmaria muitas respostas surgem. Tem uma frase do Rumi que diz: há uma voz que não usa palavras, escute. E quantas vezes a gente não precisa desacelerar para conseguir perceber essa voz? Quantas vezes a gente não precisa fazer uma pausa para conseguir reconhecer qual voz é a minha, qual voz é a voz do mundo, do outro, das pessoas que estão ao meu redor. A gente vive uma vida tão barulhenta e é impressionante porque às vezes a gente pode até estar no silêncio, mas esse barulho ele está interno, né? Como se a gente estivesse constantemente vivendo dentro de um Maracanã lotado, milhares de vozes falando ao mesmo tempo. E muitas vezes você se perde sem reconhecer qual é a sua. Quem sou eu, né, dentro de todas essas vozes, dentro de tudo que as pessoas dizem que eu tenho que fazer, que eu tenho que ser, que eu tenho que conquistar? Qual que é o meu real desejo, a minha real vontade? Se perde. Não é só com você, é com todo mundo, comigo. Isso já aconteceu milhares de vezes, de eu chegar num momento de eu perceber, meu Deus, tá tanto barulho aqui dentro que eu não tô conseguindo reconhecer quem sou eu, o que eu verdadeiramente quero, aonde eu quero chegar. Então, eu vejo que o corpo dá sinais e a vida dá sinais, né? Os sinais estão por toda parte. A gente que precisa muitas vezes silenciar para conseguir reconhecer esses sinais.
Quando você acha que a vida não tá te trazendo nenhuma resposta, que a vida, o universo não tá trazendo nenhum sinal para você, presta atenção. Porque na maioria das vezes é a nossa desconexão que não deixa a gente perceber esses sinais. Quando a gente vai se reconectando, quando a gente vai olhando mesmo de uma maneira mais sutil para o que está ao nosso redor, a gente começa a perceber comunicação em tudo. Deepak Chopra diz que a espiritualidade é justamente o significado que você dá às coisas que acontecem. Então, o sinal não significa que ele vai bater ali na sua porta e falar: ei, tô aqui, presta atenção nisso. Às vezes, tá tão perto da gente que até nos cega. Igual a luz, né? Quando a luz está muito perto do nosso rosto, ela cega a gente não consegue perceber nada. Isso, inclusive, é o que acontece muitas vezes entre um relacionamento tóxico. Tá tão perto de você ali que você não consegue enxergar. Então, você precisa se afastar um pouquinho para conseguir reconhecer aquele lugar, para conseguir reconhecer aquela toxicidade, para conseguir reconhecer o que você estava vivendo. E assim muitas vezes é também nos sinais. Às vezes está tão perto de você que está te cegando e você não está enxergando. Então, quando você começa a se afastar um pouquinho de você para conseguir enxergar as coisas de fora, você vai conseguindo dar um outro significado para as coisas que vão acontecendo. Né? Os sinais eles começam a ficar mais claros, você vê que existe uma conexão e uma comunicação sutil em tudo o que está acontecendo, e pode simplesmente ser um passarinho que pousa na sua frente no momento que você está pensando em alguma coisa. É você que dá esse significado. Isso é a espiritualidade, por isso que ela é tão única, né? Não significa que o mesmo sinal é o sinal que é para todo mundo, até porque eu posso te falar: nossa, eu estava vivendo um momento tão forte, uma borboleta pousou no meu ombro. E você vai falar: mas o que tem? É só uma borboleta. E para mim, isso pode significar tanto. Então, é o significado que você vai dando à medida que você vai caminhando. É assim que você vai desenvolvendo a sua espiritualidade, confiando, acreditando, significando, né? Todos esses pequenos movimentos, e que podem ser muito grandes na sua experiência, e que vão te mostrando realmente o caminho. Quando você começa a ouvir a sua própria voz, a silenciar todo esse barulho, né, a silenciar todo esse movimento para reconhecer a sua comunicação interior, você vai percebendo que a gente está muito conectado com toda a existência. Isso de você se sentir sozinho, de você se sentir solitário, pode muito ser fruto de uma desconexão. Quando você começa a se conectar, e existem milhares de formas de se conectar, né? Pode ser em meditação, pode ser em oração, pode ser em silêncio, pode ser em prece, pode ser numa caminhada na natureza, pode ser apreciando o céu. Existem inúmeras maneiras da gente se conectar. E à medida que você vai se conectando, você vai fortalecendo essa conexão com a força que você carrega. E você está conectado com tudo. E a solidão, ela se transforma em solitude, na apreciação da sua própria presença, na apreciação do seu próprio vazio. O seu vazio, ele não precisa te dar medo, ele não precisa te desesperar, né? E você pensar: ai meu Deus, estou sozinho, ai meu Deus, não tenho com quem contar, ai meu Deus, não tenho ninguém para me sustentar. Ele começa a se transformar numa força autêntica de ser quem você é. E aí, cada passo que você dá é um passo de encorajamento, é um passo de ancoramento, onde você se fortalece na sua própria presença. Acredite, existe muita força dentro de você, muita força dentro de você. E muitas vezes você só reconhece essa força quando você precisa dela. Eu sempre falo aqui que a vida, com toda a sua sabedoria, se encarrega de fazer a gente passar exatamente o que a gente precisa passar em cada momento. Então, se você precisa reconhecer a sua força, a vida vai te trazer, vai colocar no seu caminho situações que façam você, muitas vezes, precisar dela. Se você precisa abrir o seu coração, né, se tornar mais vulnerável, a vida vai colocar no seu caminho situações que você vai precisar estar vulnerável e que muitas vezes você nem vai querer, mas é o que você precisa. Tantas vezes o que chega no nosso caminho não é o que a gente gostaria, mas era o que a gente necessitava. Então, a confiança vai fazendo a gente acreditar que não significa que as coisas um dia vão dar certo. A confiança vai fazendo a gente acreditar que tudo já está certo como está. É uma mudança de percepção que nos permite caminhar em paz. A paz nasce da fé na vida. E a fé na vida nada mais é do que
vai surgindo, né, dessa conexão, desse fortalecimento interior, dessa percepção de que todas as coisas estão conectadas. E quando você vai percebendo esse movimento, né, que acontece assim, onde muitas vezes começa no entendimento de que tudo é feito de energia. Então, o que eu estou vibrando dentro de mim, eu vou atrair mais para minha vida. É por isso que se eu estou sentindo muito medo, provavelmente outras situações que me façam sentir mais medo vão chegando no meu caminho. Se eu vou agradecendo, mais situações que me permitam agradecer vão chegando no meu caminho. Então, a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é, o que está verdadeiramente existindo ali dentro da gente. E aí, se eu começo a perceber que eu sou um imã, né, tanto de coisas positivas quanto de coisas negativas, depende do que eu estou vibrando, eu começo a ser mais responsável pela minha existência, mais responsável pela minha conexão, mais responsável pelo que vai chegando no meu caminho, sabe? Sem culpar o outro, culpar a vida, culpar a pessoa que está do meu lado, porque só eu posso ser responsável pelo meu próprio destino. Só eu posso ser responsável pelas coisas que eu vou criando e realizando, sabe, no meu caminho. Então, é um pouco de você sair desse lugar de vítima e começar a assumir o seu próprio lugar. Todas as coisas encontram os seus devidos lugares quando a gente encontra o nosso. Então, aqui deve estar o nosso foco e a nossa atenção. Eu realmente descobri quem eu sou, qual é o meu lugar, o que eu quero receber e realmente cultivar dentro de mim esse sentimento para que a vida entenda, né, que eu tô pronta para viver esse capítulo da minha vida. Então, essa conexão com tudo e com todos vai realmente fazendo você vibrar num estado de mais abundância, de mais agradecimento, de mais contemplação, de mais apreciação. E quanto mais eu vibro isso dentro de mim, mais dessas situações a vida se encarrega de colocar no meu caminho. Não é por acaso, é porque tudo é feito de energia. Então, eu vou realmente me conectando a coisas que realmente ressoam com o meu coração, ressoam com a minha fase da vida. E muitas vezes a gente atrai coisas de uma maneira inconsciente. Então, chega uma pessoa no seu caminho e você fala, caramba, não tenho nada a ver com essa pessoa. Caramba, assim, sabe, não ressoa comigo. Por que essa pessoa está chegando na minha vida? Existem muitas coisas que estão em você que são inconscientes. E você atrai essas pessoas justamente para se tornar consciente do que antes você não via. Então, os nossos relacionamentos são espelhos. A gente está projetando a nossa própria imagem para ver se a gente consegue cair na gente, sabe? Para ver se a gente consegue perceber o que a gente antes não via. Então, é por isso que muitas vezes circunstâncias chegam no seu caminho, pessoas cruzam, né, a tua história e você acha que, nossa, não tem nada a ver comigo. Talvez você ainda não tenha percebido o que essa pessoa, o que essa situação está despertando em você. É alguma coisa que você precisa ver e que antes você não via. Então, a gente vai aprendendo a aceitar o que chega, muitas vezes, a lidar com o que é, não com o que a gente gostaria que fosse, porque absolutamente tudo que acontece no nosso caminho sempre está tentando nos mostrar alguma coisa sobre nós mesmos. Nunca é sobre o outro, nunca é sobre a outra pessoa, e sim sobre o nosso lugar, a nossa conexão, a nossa voz. Então, é engraçado porque a gente vai fazendo esse movimento de realmente reconhecer quem nós somos, a nossa voz interior, e isso de nada tem a ver com você levar tudo que acontece para o lado pessoal. Por mais que você esteja aprendendo a olhar para você, para o seu campo, né, para as coisas que estão acontecendo aí dentro, isso não significa que você vai começar a levar tudo para o lado pessoal, você vai começar a ficar doído e sentido, né, de todas as coisas que acontecem. Muito pelo contrário, você vai se fortalecendo e não é mais qualquer coisa que tire o seu eixo, não é mais qualquer coisa que tire o seu centro. Como é importante reconhecer isso, sabe? Diferenciar muitas vezes, né? Até porque tudo que pega na gente diz sobre alguma coisa que a gente ainda não se curou. Você só se incomoda com coisas que ainda precisam ser trabalhadas em você. Tudo aquilo que te incomoda mostra alguma coisa mal resolvida ou alguma coisa não compreendida que ainda existe dentro de você. Então, o outro te incomoda, a culpa não é do outro. O que existe dentro de você que faz você se incomodar tanto com o que essa outra pessoa está fazendo? A gente sempre encontra a resposta na gente, tá? Nunca na outra pessoa. Você pode viver uma vida inteira tentando encontrar a resposta no outro, mas essa pergunta é sua. Se a pergunta é sua, a resposta está em você.
Isso de você achar que a pergunta está em você, mas que a resposta está no outro, é o looping da frustração. É você esperar do outro uma coisa que você deve se dar, é você esperar do outro uma resposta que a pergunta está em você. Então você vai frustração atrás de frustração, realmente achando que é o outro que tem que te fazer feliz, que é o outro que tem que te fazer completo, que é o outro que tem que suprir as suas expectativas. E esse é o caminho da frustração. Então, quando eu começo a reconhecer a minha voz, a minha força, a minha conexão, eu começo a me relacionar de uma maneira muito mais saudável também com o outro e com o mundo, porque eu entendo a importância da minha individualidade, assim como o outro também tem a necessidade da individualidade dele, dela. Então, só quando eu reconheço isso dentro de mim que eu tenho a capacidade de me relacionar entendendo essa necessidade do outro também. Então, tantas coisas começam a mudar, gente, a partir desse movimento, né, de silenciar essas vozes, de silenciar esse Maracanã interno, para realmente você perceber o que você traz, qual é a tua história, quais são os seus dons, aonde você se conecta com a vida, que acontece de fato uma revolução na vida, assim. Porque você começa a perceber os movimentos naturais que a vida tem e traz, né? De tirar do nosso caminho o que não mais ressoa com o nosso coração. Peraí, gente. Pode pegar aqui. O Bernardo esqueceu o computador dele aqui dentro da sala. A vida, ela se encarrega de trazer e de te tirar e colocar, fazer esse movimento. Então, afasta o que precisa sair, se aproxima o que precisa chegar. E essa confiança vai te permitindo caminhar sentindo tudo isso, sabe? Tá na tomada também. Existe realmente esse movimento que cuida de todas as coisas. E aí, gente, eu tô falando aqui um pouco do geralzão, assim, das coisas que ficaram muito em evidência dentro de mim nesse tempo que eu fiquei sem fazer a roda, que foi uma semana. Mas uma das coisas mais fortes assim, que estão chegando para mim nesse lugar de conexão, nesse lugar onde eu permito que as coisas sejam, porque eu confio no movimento natural da vida. Quanto mais eu trabalho em mim, quanto mais eu cuido do meu jardim, mais as borboletas chegam. E as borboletas não são necessariamente pessoas, mas oportunidades. Situações do cotidiano que realmente tem a ver comigo. Eu paro de viver de forma tão inconsciente, não entendendo nada que está chegando no meu caminho, e começo a perceber que, opa, olha como isso tem a ver com a vida que eu quero criar e que eu tô vibrando dentro de mim. Como isso tem a ver com essa nova versão da Marina que, enfim, é mais respeitosa, que é mais amigável, que é mais amorosa, não só com o mundo, mas comigo mesma. A maneira como a gente se trata é o que determina o que a gente tem para oferecer para o mundo também. Não adianta nada você ser aí uma pessoa super legal, super amorosa com as outras pessoas, super respeitosa, se antes você não for com você, se antes você não pudesse escutar quando você precisa de uma pausa, se antes você não pudesse respeitar quando você tá assim na beira de um burnout, sabe? Então eu tenho entendido isso, que a maneira como a gente se trata determina o que a gente tem para oferecer para o mundo também. E nesse lugar de conexão, de confiança, de reencontrar, reestabelecer o equilíbrio, existe uma característica, né? Existe um verbo, que é o verbo criar, que só pode existir num lugar de plena conexão. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre a criatividade, porque a criatividade é o caminho da inovação, é o caminho do coração, é o caminho, é a seta, né, que está apontando para o que muitas vezes a gente veio fazer no mundo e nem percebe que essa resposta está na gente. A gente busca essa resposta na outra pessoa, a gente busca essa resposta no mundo, na vida, nos caminhos e nem percebe que você mesmo tá indicando esse caminho, né? Então é como se você estivesse olhando só o destino final, mas não estivesse percebendo qual é a direção que o seu coração tá te guiando, tá te dizendo para seguir. A criatividade, ela a nascente, né? A raiz da criatividade nada mais é do que a conexão com o divino. A conexão com o divino se estabelece de inúmeras maneiras. E um dos questionamentos que chegaram para mim nesse tempo foi: aonde você se conecta com a vida? Aonde você se sente inspirado? Sabe quando você escuta uma música e aí, enfim, sente aquela força
uma motivação assim de viver, de agir, de tomar aquela decisão que você não tinha tomado, ou então quando você lê um livro e esse livro te inspira de alguma maneira, ou então você, enfim, faz uma meditação e se emociona e sente uma vontade de agir, de fazer, de ver e acontecer. Existem tantas maneiras da gente se inspirar, e eu vejo que a inspiração é muitas vezes o caminho da criatividade. As decisões mais certeiras que eu fiz na minha vida, eu fiz no auge de uma inspiração. Eu tava me sentindo tão inspirada que eu tomei aquela decisão. Eu tava me sentindo tão motivada que eu percebi uma coisa que eu não percebia antes, que eu captei, que eu fiz um download. Por quê? Tudo já tá aí. O que acontece é a gente se conectar com uma mensagem que muitas vezes não usa palavras. Existe, assim como existe uma voz no nosso interior que não usa palavras, né? E a gente precisa se conectar para receber essa mensagem, é exatamente igual um rádio. Você fica tentando achar uma música, tendo que achar exatamente aquela frequência, né? Se a rádio é 100.1 e você coloca 100.3, você até consegue perceber que existe uma mensagem ali, mas você não consegue receber essa mensagem perfeitamente bem, até você sintonizar na rádio certa. E quando você sintoniza na rádio certa, vem toda aquela mensagem, vem toda aquela música, e você capta todas as palavras, você capta tudo que aquela música traz. Assim é também com as nossas conexões com o divino, com as nossas conexões com o universo, com Deus, com como você quiser chamar, não importa aqui nesse momento. Só você sabe qual é essa força que eu tô te dizendo, né? Você nomeia ela como você quiser. Quando você consegue se conectar, desce em download mesmo a mensagem, a inspiração, a conexão. O que antes era uma dúvida passa a ser uma certeza. E eu falo para vocês, todas as vezes que eu consegui captar essas mensagens, todas as vezes que eu consegui, assim, realmente perceber o que aquilo estava trazendo, o que aquilo estava me mostrando, gente, foram as decisões mais certeiras da minha vida. Foi o primeiro passo de uma coisa que foi muito sucesso, foi o primeiro passo de uma coisa que fez muito sentido para a vida de muita gente. Eu falo para vocês abertamente, todos os meus posts aqui no Instagram que eu recebi desse lugar de conexão, que não é uma coisa que eu tô pensando, preciso fazer um post, deixa eu ver o que eu vou pensar. Não. Quando eu simplesmente estava fazendo alguma coisa sem pensar em nada e eu recebi, são os meus posts que chegam em 2 milhões, 3 milhões de pessoas. As almas se conectam pela energia, não é pela aparência, não é pelo que as pessoas dizem que tem que ser, não. Esquece isso. A gente está entrando numa era onde a conexão vai prevalecer. E a conexão só pode acontecer na vulnerabilidade. A vulnerabilidade é o lugar que a gente precisa acessar para acessar também a criatividade. Um ser que é fechado, um ser que é engessado, um ser que está ali vivendo dentro de um monte de caixinhas, não permite que essa criatividade se desenvolva dentro dele. Então, à medida que eu vou me abrindo, à medida que eu vou me tornando mais vulnerável, eu vou permitindo que esses downloads aconteçam. E não é uma coisa que, isso é só para os seres evoluídos, isso é só para as pessoas que meditam horas e horas. Não. Todos nós podemos ter acesso ao que já nos é dado por natureza. Não é uma coisa que alguém vai chegar e vai falar, aqui, toma que é seu. Não, é você mesmo que vai despertando, reconhecendo esses dons, sabe? É o dom de se conectar, é o dom de perceber, é o dom de silenciar, é o dom de só falar quando o que você tiver para falar ser mais importante do que o seu próprio silêncio. A gente precisa desenvolver tantas coisas dentro da gente, né, para chegar em um lugar de bem viver, que a gente gasta um tempão da nossa vida, gastando a nossa energia, colocando a nossa energia em coisas que não trazem esse resultado e nem percebem que a gente tem o universo inteiro nas nossas próprias mãos. Você pode gastar uma vida inteira tentando desvendar o oceano, mas se você não reconhecer que você é parte dele, talvez esse trabalho todo seja em vão, sabe? Então, perceba isso. Tá em você. A conexão, a inspiração, o amor, a felicidade, tudo
tudo isso que você tanto almeja, que você tanto busca. E por que não começar essa busca de dentro para fora? Isso de você querer encontrar primeiro fora para depois encontrar dentro, dificilmente vai fazer sentido. Porque se você não, você só consegue apreciar uma coisa que também está aí dentro. Eu gosto muito daquela frase que diz que se você reconhece flores nas pessoas, a flor está em você, né? Não só na outra pessoa. Se você reconhece a beleza do outro, essa beleza ela é sua, porque a gente realmente só consegue enxergar alguma coisa que a gente também carrega. Gente, eu insisto em falar isso aqui em todas as rodas, porque o dia que eu percebi a força dessas palavras, caíram tantas fichas. Eu não tenho como enxergar alguma coisa que não seja fruto de mim mesma. Eu não tenho como reconhecer uma coisa que não seja fruto de mim mesma. Os nossos olhos, eles são só a janelinha de tudo aquilo que a gente carrega dentro da gente. Então, eu só posso saber sobre mim. Eu posso até enxergar. Só que, na verdade, tudo é um grande espelho. Tudo é um grande reflexo. Porque eu só tenho como saber de mim. Eu não tenho como saber do outro. Eu posso olhar, eu posso perceber. Mas, na verdade, tudo é o resultado do que eu mesma carrego. Então, isso acontece também, isso é também o fruto, a gente começa a perceber isso sendo fruto da nossa própria revolução interna, pessoal, sabe? Quanto mais eu reconheço o que existe em mim, mais eu reconheço também o que existe no outro, o que existe no mundo. Então, é só um reflexo, é só um espelho. E é nesse lugar de conexão que eu começo a deixar a minha criatividade se desenvolver. A criatividade é um dom que todos nós temos. Algumas pessoas estão vivendo de forma mais automática, mais engessada, outras estão mais vulneráveis, mais abertas e possuem uma facilidade maior em desenvolver essa criatividade. A gente vive tão igualgado, né? Assim, eu digo igualgado porque como se estivessem ditando a maneira como a gente precisa seguir, a maneira como a gente precisa caminhar, a maneira como a gente precisa, enfim, ser, fazer e acontecer, que essa criatividade ela não tem espaço para ser desenvolvida. Então tá todo mundo querendo a mesma coisa, todo mundo buscando ter o mesmo corpo, a mesma boca, o mesmo cabelo, ter a mesma profissão. Isso é falta de criatividade, isso é engessamento, isso é não reconhecimento de que cada alma veio aqui viver uma coisa e que, a partir do momento que eu tento buscar uma coisa que muitas vezes não ressoa com o meu coração, eu tô deixando de ocupar o meu lugar no mundo, deixando de estar aqui vivendo a minha felicidade plena no lugar onde eu deveria estar. O lugar que você precisa estar é o lugar que o seu coração está direcionando. Então, se você dá ouvidos à voz que vem de fora e não dá ouvidos à sua própria voz, provavelmente você vai viver um lugar de infelicidade, porque o seu coração está sempre trabalhando a favor da sua felicidade. Então, é justamente aquele sentimento de eu acho que eu tinha que fazer isso, sabe? Eu deveria fazer isso. Meu coração tá me direcionando. Só que você só vai conseguir reconhecer essa voz se você silenciar. Então, é uma roda que a gente precisa parar para começar a colocar os pingos nos is. E quando eu encontro o meu lugar, todas as coisas ao meu redor também encontram seus devidos lugares. Faz sentido para vocês isso? Como que chega aí no seu coração? Eu liguei o áudio aqui de novo. Pra gente conversar um pouquinho e eu saber como tá chegando para vocês isso. Às vezes vem para mim de uma forma tão sem palavra que fazer essa tradução do que vem para falar aqui para milhares de pessoas é um tanto desafiador, sabia? Mas eu espero que você tenha compreendido, que tenha feito sentido para você, porque fez muito para mim quando eu consegui fazer esse download, sabe? Quando eu consegui perceber isso, de que eu só posso inovar quando eu desenvolvo a minha criatividade, porque é a criatividade que me permite viver o que é único em mim. Olha que linda essa frase do Rumi, muito sentido. Demais, gente. Obrigada, amores. Olha essa frase. O coração é um instrumento de 1000 cordas que só pode ser afinado pelo amor. O coração é um instrumento de 1000 cordas que só pode ser afinado pelo amor.
Rumi. E aí a gente querendo acessar o coração sem permitir que ele ame, muitas vezes. Entende a importância da vulnerabilidade em tudo? Quando eu tô aberto, a luz pode entrar. Quando eu tô aberto, a conexão pode se estabelecer. Quando eu tô aberto, eu começo a perceber que eu tô conectada com tudo, com todas as pessoas. E é quando eu tô aberto que eu também me permito amar. E quando eu amo, essa criatividade ela tem espaço para crescer, ela tem espaço para se desenvolver. Uma pessoa que está vivendo de forma automática, gente, só ali, dentro das obrigações da rotina, olhando só para frente, né? Muitas vezes sem conseguir olhar para o lado, sem conseguir apreciar, ela não consegue estabelecer novas conexões. É como se, vou dar um exemplo para vocês, dentro de uma floresta. Você, desde quando você chegou no mundo, né? Desde quando você chegou aqui na sua vida, você trilhou um caminho, um tipo de caminho, um tipo de pensamento, um tipo de vida, um tipo de, enfim, maneira de viver, como se só existisse essa maneira de viver, essa maneira de pensar, essa maneira de sentir, essa maneira de se esconder, essa maneira de, enfim, não acreditar em você, uma vida toda vivendo dessa maneira. E aí você, de tanto passar por essa trilha ficou marcada, certo? Era uma floresta fechada. Você ditou esse primeiro caminho. Só que não foi porque você ditou esse primeiro caminho ou porque te ensinaram a seguir assim que só existe esse caminho. É uma floresta inteira. Se você começar a fazer novas trilhas, se você começar a seguir novas direções, outros caminhos serão formados. Você sai desse engessamento de realmente acreditar que só existe essa maneira, só existe esse lugar para passar e começa a perceber que, aos poucos, se você seguir uma nova direção, outra trilha também será formada nessa floresta. A floresta é o todo, é o tudo que está disponível. A trilha é o caminho que você decide seguir. E aí talvez você vai perceber que, nossa, eu vivi até aqui acreditando que só tinha esse caminho, né? Que só tinha essa direção, que esse era o corpo perfeito, que essa era a profissão certa, que tinha que ser assim, que eu tinha que viver com meu coração fechado, que eu não podia acreditar em mim. Enfim, as suas crenças que você vai reconhecendo à medida que você vai amadurecendo, né? Até o dia que você vê, opa, isso aqui não faz sentido mais para minha vida. Isso aqui não tem por que mais estar comigo. Eu não tenho mais por que pensar assim. Quando a gente começa a rever as nossas crenças, a rever o que a gente acredita, a gente vê que tem muita coisa que não faz sentido mais, mas que estava com a gente ainda, justamente pela força do hábito, justamente porque, cresci assim, vou morrer assim, vou viver para sempre assim. Até o dia que você percebe que a inovação está nas suas mãos. A decisão de, peraí, vou construir uma nova trilha, vou viver de uma nova maneira, vou me conectar com o todo de uma outra forma. E aí você começa a fazer uma nova trilha dentro de toda essa floresta. Então, a floresta existe, o oceano existe, tá aí, tá disponível. É você que vai criando momentos, criando espaços, abrindo para deixar que essa nova conexão se estabeleça. E ela se estabelece, tá? Se você vai se encontrando com a vida, é como se quanto mais você busca se encontrar com a vida, mais a vida te encontra. Tem aquela frase que diz: o que você procura também está procurando você. Então, se eu procuro, né, me conectar, se eu procuro perceber os sinais, se eu procuro silenciar, o silêncio me encontra, os sinais me encontram, a vida me encontra de inúmeras maneiras. Mas é um movimento que parte de mim, não parte da vida. É a minha própria busca, é o meu desejo de encontrar algo que eu ainda não encontrei. É o meu desejo de cair em mim para que eu possa me reconhecer, me perceber. E o universo, como entende frequência, diz sim para esse movimento. Presta atenção, o universo diz sim para tudo, tá? Então, por isso que está nas suas mãos. O universo, ele diz tudo, sim para tudo. Ele na verdade, só ressoa o que você está vibrando. Então, é medo? Sim, mais medo. É ansiedade? Sim, mais ansiedade. É preocupação? Sim, mais preocupação. É amor? Sim, mais amor. Então, tá nas suas mãos. É uma responsabilidade sua. E você aí preocupado em querer controlar a maneira como o outro vive, o que o outro pensa, o que o outro faz, você já tem uma baita responsabilidade nas suas mãos. Cair em si mesmo e perceber que você é a fonte de todas as experiências. Profundo isso, né? Nós somos a fonte de todas as experiências. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje chama Inteligência, Criatividade e o Ser. Nenhuma pessoa inteligente está interessada em dominar os outros.
Uma pessoa inteligente está interessada em conhecer a si mesma. Assim, a mais alta qualidade da inteligência vai em direção à mística interna e a mais medíocre vai atrás do poder. Esse poder pode ser mundano, político, pode ser de dinheiro, pode ser de ter domínio espiritual sobre milhões de pessoas, mas a ânsia básica é como dominar cada vez mais pessoas. Essa ânsia surge porque você não se conhece e não quer se conhecer. Você tem muito medo de se tornar consciente da ignorância que predomina no próprio centro do seu ser. Você escapa dessa escuridão através de métodos. Desejo por dinheiro, por poder, por respeito, por honra. E pessoas que têm treva dentro de si mesmas podem fazer qualquer coisa destrutiva. A criatividade é impossível numa pessoa assim, porque a criatividade surge a partir da sua consciência, de estar alerta, tendo luz e amor. A criatividade não está interessada absolutamente em dominar alguém. Ninguém. Para quê? O outro é o outro. Ninguém quer dominar ninguém. Nem quer ser dominado por ninguém também. A liberdade é o próprio sabor de se estar alerta. A liberdade é o seu florescimento, sua flor de lótus abrindo-se ao sol da manhã. E a menos que isso aconteça, você não pode encontrar contentamento, plenitude, nem a paz que se sente quando se chega em casa. Todos estão carregando o seu lar dentro de si. Você não tem de ir a lugar nenhum, tem apenas de parar de ir buscar fora, de modo que você possa permanecer onde está, permanecendo em você mesmo. Simplesmente seja. E nesse silêncio absoluto de ser, estão escondidos todos os mistérios da existência. Não busque o lar, porque não existe nenhum. Busque a você, porque existe um. Não busque o lar, porque não existe nenhum. Busque a você, porque existe um. Nada mais a dizer hoje. Busque a você, porque existe um. Simplesmente maravilhoso, né? Busque fazer mais das coisas que te inspiram, das coisas que fazem você se conectar, das coisas que te relembram o quanto é bom e valioso estar vivo. Quando a gente vive numa rotina automática, só dentro das nossas obrigações, dos nossos afazeres, nessa sobrecarga mental, física e emocional, a gente se conecta pouco com esse lugar onde nós relembramos o quanto essa experiência aqui é válida, a experiência de estar na Terra. Quanta coisa a gente não está aprendendo estando aqui, gente. Quanta coisa a gente não está tendo a oportunidade de experienciar, de perceber, de enxergar, de sentir. Tudo isso é muito válido. Teve uma vez, nunca me esqueço, presta atenção nisso, nunca me esqueço. Eu estava conversando com a minha mãe uma vez, minha mãe é psicóloga, né? Então muitas coisas assim, ela me ajudou a ter uma visão mais ampla assim da realidade. E a gente estava conversando sobre uma pessoa que tinha sofrido um acidente e que essa pessoa, ela estava em estado, eu não sei se chama estado vegetativo, mas ela estava com, assim, sem conseguir fazer nenhum movimento, estava respirando apenas. E aí eu falei, nossa mãe, eu não sei se nessa situação eu preferiria morrer, sabe? Eu preferiria, enfim, mudar de plano e realmente, porque estar aqui na vida com tantas limitações, né? E ela me respondeu assim, filha, até respirar vale a pena. Gente, foi tão importante para mim reconhecer, porque eu realmente estava nesse questionamento de, poxa, não viver assim, viver, né, deitado numa cama, só respirando, sem conseguir fazer nenhum movimento, sem conseguir se movimentar, né? E ela me falou, filha, até respirar vale a pena. Então, foi tão grandioso, uma frase assim simples, mas que pra mim foi tão grandioso naquele momento. Já deve ter o quê? 8, 10 anos que ela me falou e eu nunca me esqueci. Então,
Quando a gente começa a reconhecer que essa experiência aqui na Terra é uma experiência muito válida, mesmo dentro das dificuldades, dentro do que a gente enfrenta, dentro do que a gente passa no nosso dia a dia, tudo isso vale a pena, porque são as coisas que vão nos fazendo expandir, abrir, estar vulnerável, criar conexão, sabe? Reconhecer a nossa natureza verdadeira, a nossa essência primordial. Então, tudo vale a pena, mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, essa é uma frase do Fernando Pessoa, que quanto mais eu vou expandindo, né? Quanto mais eu vou deixando essa alma crescer, florescer, mais eu vou realmente encontrando significado, sentido em estar aqui. Então, é uma questão de você mesmo ir começando a criar sentido e significado nas coisas que vão acontecendo. Estar vivo, sim, é um privilégio. Então, faça o caminho valer a pena, porque o que a gente vive aqui é o que nos é dado e é o que é importante para a evolução de cada ser, de cada alma. Que a gente possa receber de braços abertos, né, o que é para nós, assim como o que a gente está buscando por nós. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Quanto mais eu consigo manter dentro de mim um estado de alegria e de felicidade, mais a vida entende que é isso que eu preciso para seguir o meu caminho também. Então, assuma a responsabilidade de ser quem você é e reconheça que todas as coisas começam do lado de dentro. É assim que você vai vivendo uma vida mais conectado, mais perceptivo, mais sensitivo, sabe? Com todas as coisas que estão ao seu redor. É tão bom ver um pouco os comentários de vocês, ver um pouco como tudo isso chega, assim. Muita gente se emociona, né? E é muito maravilhoso, porque até a emoção, assim, que muitas vezes corre pelos olhos, que muitas vezes faz o coração bater mais forte, a emoção vem de um lugar de conexão, onde você se permite sentir, onde você está vulnerável para deixar essas emoções crescerem, florescerem. Isso é tão maravilhoso e você merece, sabe? Você merece sentir as suas próprias emoções, sem precisar viver acreditando que o que você sente está errado, que o que você pensa está errado. Pare de se limitar tanto. Quanto mais você se limita, quanto mais você se define, né, mais você se limita. Então talvez seja um momento da gente deixar ser um pouco. E quando a gente deixa ser, permanece apenas o que veio para ficar, né? Minha gente, depois de falar tudo isso, né, hoje para vocês, que foi um pouco do que eu refleti nesse tempo que eu tava mais off aqui das redes, eu gostaria de fazer junto com vocês a oração original do Ho'oponopono. Não deu tempo de falar aqui na roda, porque esse conteúdo ele é muito extenso. Uma das maneiras de a gente se conectar com o divino é o Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Essas 4 frases-chave que te permitem mesmo a conexão no espaço vazio, né? No estado zero. E quando eu faço a oração original com vocês aqui, é uma maneira da gente limpar toda essa poluição que está armazenada dentro da gente, das coisas que a gente já viveu, dos traumas que a gente já armazenou, dos nossos medos mais enraizados. Você vai limpando para dar espaço a esse vazio. Você vai limpando para conseguir essa conexão que acontece no estado zero. Então, se você ainda não conhece o Ho'oponopono, talvez seja uma oportunidade de você se conectar com a oração original. É uma oração linda, profunda, que limpa coisas que talvez você nem saiba que está aí dentro. Mas que provavelmente não, com certeza você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais conectado. E o Ho'oponopono, as 4 frases, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. São assim uma ferramenta, um aliado, uma chave para você levar todos os dias da sua vida, todas as vezes que você tiver um pensamento angustiante, um coração preocupado, quando você se deparar com alguma coisa que te cause aflição, que você possa mentalizar: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E você vai limpando essas memórias, tirando essa poluição. Exatamente igual um computador, que de vez em quando a gente precisa resetar, porque ele está muito pesado. Nós estamos muito pesados de muitas coisas que a gente armazenou e que a gente nem sabe, que estão ali muitas vezes de forma inconsciente. Então você vai limpando, vai purificando para abrir espaço para a inspiração.
É na inspiração que existe propósito, né? Não, na verdade, é na inspiração que existe harmonia e é na harmonia que existe propósito. Então, eu vou desativar aqui os comentários. Se você ainda não estiver sentado em um lugar que seja confortável para você, sente-se, permita-se viver esse momento com entrega, com abertura, estando vulnerável para os seus sentimentos, para as suas emoções, para o que precisa vir. Sempre emerge de nós o que a gente está preparado para lidar. Então, não tem para onde fugir, tudo mora dentro. Essa é a casa que a gente precisa cuidar, né? A nossa mente, o nosso coração, e as coisas começam a se encaixar num novo ritmo, né? Numa nova ordem. Então, quando você se sentir confortável, eu te convido para fechar os seus olhos nesse momento. E com os seus olhos fechados, comece fazendo uma inspiração profunda e uma expiração suave. E mais uma vez, inspire profundamente e expire suavemente, soltando toda e qualquer preocupação que possa existir na sua mente agora, relaxando os seus ombros, os seus dedos das mãos, dos pés, aquietando todo o seu corpo nesse momento. Aqui, agora, tudo está perfeitamente bem. Apenas relaxe, sendo exatamente quem você é. Você está no lugar certo, no momento certo, criando as conexões que nesse momento são importantes. Nesse momento, mesmo que surjam pensamentos na sua mente, você não precisa controlar nenhum deles. Assim como as nuvens no céu, os pensamentos vêm e vão, e você permanece. Você existe além de toda a poluição mental, de toda a ansiedade, de toda a preocupação. Esse é o momento de você se conectar à sua grandeza, ao teu ser, ao teu amor, à tua presença. Visualize que nesse momento estamos todos conectados em uma grande roda e um fio invisível nos conecta, passando por todos os nossos corações. Essa roda nos fortalece, nos inspira, nos protege, nos transforma na melhor versão que podemos ser para nós e para o mundo. E é um momento de você agradecer, contemplar a vida que está presente na sua respiração, no teu existir, na tua vida, que hoje você dá boas-vindas novamente. Juntos, faremos a oração original do Ho'oponopono, que limpa, purifica, transmuta as nossas memórias dolorosas do passado, abrindo espaço para a inspiração, abrindo espaço para a conexão com o divino que está em nós.
Permaneça com seus olhos fechados e sinta a força dessas palavras que fazem uma limpeza profunda em tudo aquilo que está pronto para se despedir. Oração original do Ho'oponopono. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos a sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada de minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso: minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito. Te amo. Minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem.
E à medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. E te amo por ser quem você é. Nesse momento, ainda com seus olhos fechados, faça uma última inspiração profunda e expire lentamente. Que todos os seres possam encontrar a paz, a luz e a verdade. Quando você se sentir confortável, vá abrindo seus olhos, retornando aqui ao nosso encontro, a esse nosso momento. Que essa força, ressoe no seu coração por todo dia, por toda semana. Eu agradeço imensamente a presença de cada um em mais uma Roda das 8. Sempre deixo aqui o meu pedido. Quem puder dar um print da tela, compartilhar aí nos stories mencionando a Roda das 8. Se você não quiser tirar um print, escrever alguma coisa, falar sobre a Roda das 8 para as pessoas, porque é uma maneira da gente expandir, de outras pessoas poderem chegar, conhecer esse movimento, E aí esse movimento também é fortalecido. Eu agradeço muito, muito, muito esse compartilhamento de vocês e deixo sempre o convite para quem ainda não faz parte da comuna. A comuna é simplesmente a maior comunidade de autoconhecimento e de espiritualidade que existe. Existem mais de 400 horas de vídeos disponíveis para vocês, todos que eu fiz dentro do meu conhecimento, das minhas experiências, da minha consciência, e tá mudando a vida de muita gente. Então é um lugar que você pode acessar a qualquer hora do dia, em qualquer momento. Você consegue pausar os vídeos, então para fazer anotações, para assistir um pedaço num momento, outro pedaço em outro momento. Tem muita, muita coisa. O link tá na bio do meu perfil, é só você clicar lá para se inscrever e vai ser uma grande alegria ter você comigo dentro da comunidade também, tá bom? Todos os vídeos ficam salvos dentro da comuna, então se você quiser assistir a roda de novo ou assistir outros vídeos, é através dessa comunidade, tá bom? Um super beijo para vocês, obrigada por estarem aqui, uma ótima quarta-feira para todo mundo. E é isso, bom restinho de semana, tá? Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.